Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Algumas pessoas têm o agro por perto desde cedo, mas só percebem a força desse vínculo depois de vivenciar o mundo. É o caso da Sara Gonçalves, filha de uma diretora de escola e de um farmacêutico, neta e sobrinha de pequenos produtores rurais. Ela foi criada entre livros e histórias, e só mais tarde entendeu que a própria trajetória estaria mais ligada ao campo do que imaginava. Técnica em química, engenheira agrônoma, consultora de inovação, com talento para escuta ativa. Aos 28 anos, ela já morou fora, atendeu visitantes no Parque Animal Kingdom nos Estados Unidos e entendeu que encantar pessoas, seja na Disney ou no agro, exige mais do que sorriso no rosto. Exige empatia, propósito e conexão com realidades diversas. Foi assim que destacou-se no programa CNA Jovem, com um projeto inovador sobre sucessão rural, baseado na escuta profunda dos produtores de Mato Grosso. Não partiu da solução pronta, mas da pergunta certa. O que de fato impede a nova geração de assumir o campo? Do universo urbano ao rural, Sara tem percorrido uma jornada singular, costurada por conhecimento, curiosidade e afeto. E talvez o mais bonito disso tudo seja ver como ela transforma o que aprende em ferramentas para ajudar a mudar o mundo ao redor. Neste episódio, a gente mergulha na história de uma jovem liderança que escuta antes de agir, que aprende antes de propor e que entende que toda transformação começa com uma boa conversa. Sara Gonçalves, Sarinha, para quem está sempre aqui próximo a gente, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite, né? Já tínhamos comentado no fim do ano passado que a gente poderia fazer um episódio falando um pouquinho da tua carreira, evidentemente, né? Uma carreira que está em fase inicial ainda, mas que já tem muitos quilômetros percorridos aí. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Como é que você está? É uma honra, Patrone, aceitar esse convite, porque eu tô aqui tem um tempo, né, a gente trabalhando aqui em conjunto, se conhecendo desde 2021, então, nossa, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho dessa trajetória. Tô muito bem, muito animada para esse bate-papo, eu espero que sirva aí de exemplo pro pessoal também que tá começando aí na carreira e já tem muita coisa boa aí pra gente comentar, não é mesmo? Tem sim, maravilha. A Sara, pessoal, para quem tá nos ouvindo aqui agora e não a conhece pessoalmente, não conhece nas redes sociais também, a Sara está aqui no AgriHub, por isso que ela falou, trabalhamos junto, né? Porque o Canal Rural, onde vocês sabem, eu trabalho, o Canal Rural fica dentro do espaço AgriHub, no edifício da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, na FAMATO. E a Sara foi, eu não sei se você foi estagiária, foi estagiária. Isso, eu comecei em 2021 no AgriHub como estagiária. Logo depois eu fui fazer o intercâmbio, voltei, retornei como analista, saí da parte de marketing para a parte que lida ali com o produtor rural, relacionamento e projetos. Então, estou uma boa jornada aqui no AgriHub. Então, hoje você está com qual a função que você está exercendo hoje? Eu sou consultora da área de projetos de inovação no AgriHub. Maravilha, mas nós vamos contar, né, o início dessa história toda, começando, Sara, pela tua profissão, né? Você é técnica em química e é engenheira agrônoma formada e está fazendo também um MBA aí em gestão de projetos, é isso, né? Se eu não estiver equivocado. Estou fazendo MBA em gestão de projetos ali pela Exalc USP. Está sendo muito bacana, viu? Para aprimorar ainda mais essa parte para trabalhar com inovação. Legal, mas me fala um pouquinho de você agora, né? Você é de onde? Você é de Cuiabá mesmo? Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu sou de Rondonópolis, pertinho de Cuiabá mesmo. Nasci lá, minha família toda é de lá. Minha avó produtora rural, meus tios também. E fiz técnica química no IFMT de Rondonópolis. E logo depois eu pensei no que trabalhar, né? Então fui muito para a área de agronomia. E na época ali na universidade, que era o UFMT, hoje é o UFR, não tinha o curso de agronomia. Tinha engenharia mecânica, e aí eu me vi na situação, poxa, Cuiabá tem, então vou para lá estudar. E foi assim que eu cheguei em Cuiabá em 2016. E assim, Cuiabá me recebeu de braços abertos. Hoje eu gosto muito, já me considero cuiabana depois de tantos anos. Gostei tanto daqui que casei e fiquei. Muito bem. Então eu fiz agronomia na UFMT
E foi muito bom, porque eu conheci vários colegas que hoje são colegas que trabalham em conjunto, vi oportunidades, conheci a federação, onde eu trabalho, então essa mudança foi bem positiva e hoje estou em Cuiabá há um tempinho. Aí você já disse um ponto que eu perguntaria, né? A ligação com o campo. Então você vem de família em que os avós, né? Minha avó era produtora rural. Sua avó era produtora, fazia o quê? Ela é pecuarista. Pecuarista lá, Isso, em Rondonópolis mesmo. Na região de Pedra Preta, que é bem pertinho de Rondonópolis. E seus tios seguem com Hoje campo? meu tio segue com campo, ele não tem filhos, então a perspectiva é que eu assuma daqui a um tempo. Ele mesmo fala pra mim, ele fala, olha, Sara, quando que você vai vir pra cá? Eu falo, ai, meu Deus, espera aqui mais um pouquinho que eu vou me preparar pra ir, porque sempre é uma preparação, né? Quando a gente cresce ali na cidade, acompanha o campo, a gente vê o trabalho, mas necessariamente para entender, de fato, é preciso estar lá nesse dia a dia, com a lida, porque é muita coisa ali para acontecer. E vem aquela história, né, da teoria à prática, né? Tem um caminho longo aí, né? Um espaço muito amplo aí, realmente, muito legal você pontuar isso. Exatamente. E você escolheu técnica em química, o curso técnico em química. De onde veio essa vontade, esse interesse e depois a agronomia? Você disse, eu pensava em trabalhar. Você foi por esse laço familiar ou pelo cenário agro-mato-grossense? O primeiro, que foi o técnico em química, eu tinha muita vontade de estudar um pouco mais sobre essa parte. Ali no ensino médio a gente vê um pouco, ensino fundamental a gente vê, começa a entender alguma coisa meio superficial, e aí quando o IFMT tinha um técnico, tinha duas opções, ali secretariado e química. Eu falei, olha que bacana, eu vou me aprofundar nessa parte para entender melhor quando eu for fazer uma graduação. E quando eu pensei em graduação, eu tinha a opção também de engenharia química. Mas aí eu pensei na minha família, eu pensei também no cenário do nosso estado, um cenário onde é muito propício, e às vezes as pessoas elas vêm de fora para entender, para trabalhar, e por que não já não participar diretamente disso? Então, quando foi feita essa escolha, e porque o técnico de química, em química também ajuda a ter uma base para agronomia, né? Porque a agronomia, principalmente nas matérias iniciais, tem muita química. Então, já ajudou a ter uma boa base para começar a profissão e para entender um pouco mais. Então, foi meio que linkando tudo para construir essa carreira mesmo. Muito bem. E aí, há uma história, né, que eu respeito muito, que diz que não se pergunta a idade para mulher. Mas como você é muito nova, e isso é importante para quem está nos ouvindo aqui nessa circunstância que eu vou provocar, me fala, você tem 20 e quantos anos hoje? Eu tenho 28 anos. 28 anos. Isso. Então você, com 28 anos, você terminou ali o ensino fundamental, o ensino médio, fez o curso técnico em Química, que são 2 anos? 3 anos, junto com o ensino médio. Junto com o ensino médio, né? E fez a faculdade, né, o curso de agronomia, está fazendo MBA, ou seja, você tem essa característica muito, muito importante de estudar, de buscar esse conhecimento, né, seja teórico, mas também o prático, como você destacou aqui, e isso mostra um comportamento que era muito visto no passado, nessa geração a gente também vê alguns exemplos assim, mas não com com um número tão expressivo. A meu ver, posso estar falando besteira aqui, me corrijam, mas é muito legal ver jovens assim buscando estar trabalhando, mas estar estudando, adquirindo conhecimento. Me fala um pouquinho disso aí, isso é uma característica sua, você vê outras pessoas também, muitas pessoas fazendo isso, ou eu estou falando besteira por aqui? Não tá falando besteira. Eu gosto muito mesmo de estudar, de estar sempre procurando novos conhecimentos, porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo e, poxa, a gente está aprendendo. Hoje tem algumas pessoas que falam assim, Sara, se você pudesse me dar uma dica do que fazer, procure sempre pesquisar, está sempre em constante aprendizado e pesquisar aquilo também que às vezes não é teu forte, que às vezes não é um assunto que você geralmente consome, porque a gente sabe que hoje com o algoritmo, né, a gente acaba consumindo os mesmos assuntos. Então, quando eu comecei, por exemplo, gestão de projetos, eu vi a necessidade que gerir projetos traria para o meu conhecimento. É claro, eu sou engenheira agrônoma, mas trabalhar com inovação também trabalha com projetos. E é algo que eu não pretendo parar por aqui, tá? Logo depois de terminar a gestão de projetos, quero começar algum outro MBA que vá agregar muito mais à minha carreira, porque eu acho que aprendizado nunca é demais. E tem algo no aprendizado que ele é muito bom, que é conhecer novas pessoas. Conhecer novas pessoas, estar em novos ambientes, em novos lugares, te agrega muito. E muito pro teu aprendizado, porque às vezes as pessoas, elas têm tanto a te repassar, tanto a você aprender com elas, que também esse é um ponto principal. Em todos esses, tanto do técnico em química, quanto de agronomia, quanto agora no MBA, eu estou conhecendo novas pessoas de diferentes lugares que me agregam muito. Então esse é um dos pontos principais, assim, com que faz para que eu consiga e continue estudando. Então, por exemplo, em julho eu também vou fazer um curso que é em Akron, em Ohio, de 3 semanas ali junto com uma empresa
para trabalhar também sobre gestão de projetos na inovação nos Estados Unidos. Então, o que é muito interessante? Que lá vai ser muito bacana para o meu aprendizado, eu vou aprender muitas coisas para agregar ao meu trabalho, ao meu profissional, mas eu vou conhecer pessoas de todos os lugares do Brasil. E é isso que me faz participar também de projetos, não só da parte de educação, mas projetos como o CNA dos Jovens Líderes do Agro. Exatamente, esse era o próximo ponto que eu ia comentar, mas só para complementar, você disse, não tô falando besteira, e realmente, né, você confirmou isso daí, e você disse uma coisa que é fundamental, né, a gente está acostumado hoje a ter tudo muito na nossa mão, né, na palma da mão, mais especificamente no celular ou na tela do computador, e a gente consegue pesquisar as coisas com muita velocidade e aí vai formando o conhecimento por meio daquilo que a gente está vendo ou reforçando o conhecimento pelo algoritmo nos entregar sempre as coisas que ele sabe que a gente mais visualiza, né? E aí por isso eu acho que confirma a história de que a gente está muito buscando hoje o conhecimento rápido e muitas vezes deixa de fazer o que você tem feito, né? Que é justamente buscar esse networking, ou seja, abrir o leque de pessoas que você conhece, né? Não só aqui, mas fora daqui também. E essa imersão no conhecimento mesmo ali, né? Conhecimento profissional, vou usar entre aspas aqui, como a trajetória que você mencionou. E aí você falou do CNA Jovem, me fala um pouquinho do CNA Jovem, que também é um marco muito bacana, né? Você também foi reconhecida no fim do ano passado, né? Como a nossa representante aqui de Mato Grosso. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Isso, o CNA Jovem, na edição 2025, que foi a 6ª edição, foi muito bacana assim na minha jornada. Eu conheci o programa através do Instagram, eu já tinha ouvido falar, mas quando chegou até mim, meu Deus, vai abrir o CNA Jovem 2025. Eu falei, nossa, por que não, né? É um programa que ele é realizado ali pelo CNA Senar e ele busca ali treinar novos jovens, novas lideranças do agro. E eu achei genial, assim. Foi um programa que começou em janeiro do ano passado e ele teve várias etapas. Teve uma trilha que foi informativa e seletiva, que foi já uma parte online. Teve 3.706 inscritos no programa, na parte inicial. E logo depois, cerca de 1.703 ali jovens concluíram essa etapa, que é uma etapa importante, explica o que é a federação, explica o que faz o CNA, o que faz o Senar. Então foi muito bacana nesse sentido. Depois a gente teve ali alguns treinamentos de liderança, então não é só essa informativa, mas é como pessoa, te treinar como pessoa, trazer esses conteúdos práticos para você. Logo depois teve a trilha estadual, então depois da parte online eles separam jovens de estado em estado, então esse programa, todos os estados do Brasil participaram, também do Distrito Federal. Então pensa na pluralidade de pessoas que participaram ali, então foi muito bacana. Já na parte estadual, a gente teve ali cerca de 1.300 jovens que entraram nessa fase, que finalizaram foram 601. Concluindo, foram 375. E foi a fase onde cada estado teve encontros presenciais. Então, esses encontros, a gente teve 3 encontros presenciais. O de Mato Grosso aconteceu dentro da federação, dentro da FAMATO. E a gente teve essa troca presencial com jovens, treinamentos, entender sobre como suprir esses desafios do nosso estado. E quando a gente fala sobre Mato Grosso, a gente teve 2 desafios principais e centrais, que foi a parte de regularização das terras, que é um desafio gritante, e já na segunda parte, a parte de sucessão rural. Então, nós jovens, como lideranças do agro, como jovens que estão atuando, pensamos em soluções para esses nichos. E a minha solução foi muito voltada para a parte de sucessão rural, que chama Jornada da Sucessão Rural. E foi aí que despertou uma sementinha assim na minha cabeça. Poxa, eu falo tanto, estou aqui, né, estudando, trabalhando para essa parte de sucessão rural, para ajudar o meu estado e, consequentemente, o Brasil junto com o CNA. E por que eu não levo isso para dentro de casa? Foi a primeira vez que aconteceu Assim, eu já tinha uma ideia de que meu tio gostaria que eu assumisse no futuro, mas foi a primeira vez em que houve um diálogo de fato, onde ele chegou em mim e falou, olha, você está fazendo tanta coisa aí, por que você não atua aqui, já começa aqui comigo? Então, foi uma virada de chave, literalmente. Então, quando eu falo de participação, não só de estudo, mas desses programas, olha o tanto que ele agrega, olha o tanto que às vezes você nem pensa em trabalhar com isso, nem pensa nesses estalos assim da vida e você vê a oportunidade se abrindo. Então, para mim, Sara, foi muito esclarecedor e fez diálogos novos começarem. E claro, depois da trilha estadual, foram escolhidos, pelo menos os estados de Mato Grosso, foram escolhidos 3 jovens para irem para a trilha nacional. Que, meu Deus, todas as trilhas foram magníficas, mas a nacional foi assim, eu não sei nem como colocar palavras, porque foram 63 jovens
de todo o Brasil. Então, eu conheci pessoas do norte ao sul, conheci cultura, conheci sobre produção, porque a gente tem uma realidade muito diferente de outros estados. Quando a gente fala de Mato Grosso, nós temos milho, nós temos soja, e aí quando a gente olha para Rondônia produzindo ali o café robusta, tão bem assim, é muito sensacional conhecer ali o pessoal de Minas Gerais com café Espírito Santo, com pimenta. Poxa, é uma realidade onde você abre a tua cabeça. Às vezes você não precisa estar no lugar, você conhece a pessoa e você tem um networking gigantesco. Então, para mim, tive vários aprendizados, claro, de liderança, de como me portar como líder, de como pensar ali dentro da minha comunidade, o que eu devo fazer. Porque a primeira mudança que a gente tem que fazer, às vezes as pessoas pensam que é fazer coisas espetaculares, enormes, mas começa nessa mudança sua realidade, a sua comunidade. Como que eu vou ajudar o meu tio ali na região de Pedra Preta a mudar a realidade da região? E aí a gente vê essas outras pessoas de outros estados a mudarem a realidade, a gente vê o networking, como que a gente pode conversar com a minha amiga de Rondônia para entender o que ela faz, que dá para trazer para o estado. Então, essa oportunidade foi muito bacana e é muito bacana. O CNA, com esse programa, ele com certeza vai chegar onde ele quer, que é pegar esses jovens líderes para representar bem ali toda a parte da agricultura, da pecuária e formar novas pessoas para assumirem novas cadeias e virem com uma cabeça diferente, sabe? Uma cabeça de transformar primeiro onde você está, para que dessa forma a transformação consiga chegar aonde ela precisa chegar. E essa provocação ela é muito, muito válida, né? Ela é muito bem-vinda, né? Porque você está ao mesmo tempo sanando, né, com o programa e a extensão do programa, sanando essa carência que a gente tem de lideranças, de novas lideranças no setor. A gente vai ter, claro, os expoentes locais que vão, né, constantemente também se formando, né, no que diz respeito a tornar-se líderes, mas você traz para dentro do sistema justamente essa pluralidade de realidade, de visão, né, de história, e aí a partir daí você começa a formar um bloco já de pessoas, né, que têm essas afinidades, constroem essas afinidades e vão defender, e aí vou usar entre aspas defender, mas defender o agro aí com essa junção de pensamentos distintos aí que vão formando uma base mais consolidada. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Me fala só duas coisas aqui, eu vou pedir para você sobre ainda o CNA. Primeiro, né, como participar, quem quiser buscar, tiver interesse quando tiver novamente aberto o período de inscrição. E me fala um pouquinho do trabalho que você apresentou sobre sucessão. Primeiro, para quem gostaria de participar, o CNA Jovem, ele aconteceu em 2025, 2026 ele não vai acontecer, mas em 2027 provavelmente vão abrir as inscrições. Geralmente abre as inscrições ali um mês antes, então se é em janeiro, ali em novembro e dezembro do ano anterior, já começa, é tudo feito online, tem as divulgações, é feito ali, tem um site do CNA Jovem para isso, e aí os jovens podem se inscrever de qualquer lugar do Brasil e não necessariamente precisa ter feito uma graduação voltada para o agronegócio. Porque muitas vezes acontece da pessoa não ter uma graduação necessariamente de um curso voltado para o agronegócio, mas quer trabalhar com agro ou trabalha com agro e vê uma grande oportunidade, e às vezes enxerga algo, uma solução que poderia resolver, que poderia auxiliar, que também é super válida e vai super ajudar ali a parte do agronegócio. Muito bem. E agora um pouquinho sobre o seu projeto. Bom, meu projeto, ele tomou uma robustez ali na parte estadual, então chama Jornada de Sucessão Rural, e eu percebi que existem poucos dados que se falam, poucos dados, na verdade, que tratam sobre sucessão rural.
Então, quando a gente começa a entender esse assunto, não tem de fato nenhuma pesquisa, não tem de fato dados onde esses produtores responderam de quais são as principais dificuldades desses produtores por região. Então, o que eu entendi? Eu entendi que se eu fizesse uma parceria com sindicatos rurais para que esses produtores da região respondessem sobre as principais dificuldades que eles têm, eu conseguiria trabalhar de uma forma mais assertiva, a federação ou o Senar, de forma geral, assim, o Senar de todos os estados poderiam trabalhar de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, eu sou como produtor rural, estou com dificuldade aqui na parte de gestão, e é por isso que hoje eu não consigo passar para o meu filho, porque a parte de gestão está desorganizada. Então, que ações que podem ser direcionadas a partir da informação que eu já tenho desses dados que existem, que podem ser transformadas em soluções para auxiliar esse produtor no processo de sucessão rural. Então, veio muito nesse sentido de base, de entender de fato qual que é o problema desse produtor, qual que é o problema dessa região, para que dessa forma, através desses dados, desse estudo, consiga ter essa base para sanar aquele produtor e aquela comunidade e ter mais força localmente. Para assim, sucessivamente, dando mais voz aos sindicatos e passando para outros sindicatos para que essa transformação seja contínua. Então veio muito nesse sentido da falta ali de dados para direcionar essas ações ali localmente. E quando eu pensei nessa solução, eu fiquei, mas poxa, quais dados são necessários assim para que eu consiga direcionar melhor essas ações? Então eu conversei com o IMEA e o pessoal do IMEA me auxiliou a entender quais dados são necessários para entender esse produtor, qual que é o perfil, qual que é a idade, porque quando a gente fala de sucessão, não é somente a pessoa que vai suceder. A gente fala do produtor que está atualmente. É um desafio, então é necessário entender esses dois perfis. Então a minha pesquisa tem muito sobre isso. É uma pesquisa, através da pesquisa sai esse relatório de quais são os próximos passos para que isso seja trabalhado localmente. O que você chegou à conclusão? Que são muitos desafios, mas que a gente fala muito sobre gestão, né? Mas gestão é algo que saiu muito, porque se não está organizado agora, como que vai poder passar ali para o próximo? E outro ponto, muito se fala sobre o jovem não ter interesse, mas esse jovem é envolvido? Saiu nas pesquisas, nas respostas que eu obtive, que muitas vezes o jovem ou a esposa mesmo, que não se considera produtora rural, ela não está envolvida no processo, de fato, para entender. Porque acontece da esposa ficar viúva e não saber nada do processo da gestão. Então, tem que envolver mais. Esse processo de envolvimento é uma das causas também, de envolver a pessoa no processo, para que esteja preparada para entender quais são os próximos passos da sucessão. E esse projeto que você apresentou, evidentemente, foi reconhecido, né? E ele vai ganhar capilaridade, você, inclusive nos outros estados, né? Qual foi a percepção? Esse projeto ele foi apresentado na Assembleia Geral da FAMATO, então eu pude apresentar para os 95 sindicatos rurais e alguns sindicatos já aderiram logo de início, já tiveram respostas e outros esperaram um pouco mais, mas tudo bem, o perfil é o momento e como que ele funciona e vai continuar funcionando. Primeiro é realizado com um sindicato rural para entender esse perfil e ali pergunta tanto do produtor que está atualmente, tanto do sucessor, e também se tem interesse em próximos passos, em cursos, então todo esse direcionamento é retornado de novo para o sindicato rural, e assim que esse trabalho é realizado em um, ele passa sucessivamente para outro sindicato, e sobre a extensão nacional, é um projeto super replicável, então, porque ele vai entender as necessidades de cada região. E por que eu decidi fazer um de cada vez? Porque a necessidade que tem em Campo Verde não é a mesma que vai ter em Guarantã do Norte. O perfil desse produtor é diferente no sentido de produtor com grandes áreas, e tem produtores que têm menos áreas. Então, tem um desafio que vai ser muito grande em Campo Verde e outro que vai ser totalmente diferente em Guarantã do Norte. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, de construção, mas que os sindicatos em si, eles trabalham e o pessoal, ele tem vontade de fazer a diferença, sabe? Tem vontade de incluir. Mas às vezes falta esse diálogo, ou às vezes falta tocar nesse assunto para começar a trabalhar nesse sentido, sabe? E sobre nacionalização, isso foi algo muito tocado ali no CNA Jovem, principalmente na parte nacional, mas foi entendido que, primeiro, vamos mudar ali a realidade localmente, e aí logo depois vai ganhando capilaridade para mudar mais cenários. Então, uma vontade minha daqui um tempo, que esse projeto ele crie uma robustez, que ele seja realizado nos sindicatos e que ele tenha esse início de compilar esses dados, esse meio de trazer as soluções e essa parte final de treinamento e de acompanhamento ali dessas famílias no processo de transição. É muito legal, Sara, é muito legal ver você como uma jovem que se deparou ao longo desse teu caminho de estudo
que a tua realidade ela é muito próxima à que você vinha pesquisando, né? E daí que bateu o estalo, como você destacou aqui, né? De conversar com o seu tio, de ter esse primeiro diálogo, né? E aí também serve para você essa pesquisa, né? Para o caso da tua Exato. família, essa pesquisa é justamente olhar para o que falta, porque realmente, né? No tempo que eu tenho de carreira de jornalismo agro, a gente sempre ouve a preocupação com a sucessão e vê casos muito isolados, mas uma ação contundente de tentar entender o problema A, B, C, D daquela região, né, você pouco vê, né? Então é muito legal ver esse olhar, né, de fora, entre aspas, para dentro e propondo algo que vai, né, contribuir certamente para que a gente busque entender o que afasta um jovem, né, ou um sucessor e não herdeiro, né, um sucessor do campo, né? Então é muito bacana ver isso daí e por isso foi reconhecido, né? Outro ponto que acontece também, muito, Patrone, é a parte de que as pessoas atualmente que estão cuidando desses produtores que estão na atual gestão da propriedade rural, geralmente trazem muitas lamentações ali, é muito difícil, vai para a cidade. E como que esse jovem ele vai querer voltar para ali para o campo para entender de que pode transformar? Então essa também é uma realidade que tem que ser mudada, assim, há muitas oportunidades no campo que podem ser transformadas, onde esse jovem pode voltar com novas ideias, novas produções, nova produção, e isso é algo que eu venho trazendo pro meu tio, né? Mas aí, é claro, é uma conversa, porque é difícil entender que essa pessoa, ela não vai mais estar ali, é um processo difícil, né? Mas trabalhar esses detalhes é um começo ali para entender de como melhor auxiliar esse produtor, de como melhor auxiliar esse futuro sucessor. Muito bem. Sara, você aqui no AgriHub agora, né, na experiência que você tem aqui, o que você enxerga de necessidade no agro, no que está falando em inovação, aí você já falou de sucessão, me fala um pouquinho a tua percepção hoje. Bom, o AgriHub é a casa da inovação do produtor rural. Então, qual que é o intuito principal, né? Entender as necessidades do campo, que são os desafios que eles enfrentam a campo, da parte de tecnologia, de como melhorar essa produção. E a gente tem muito desafio, né? O agro ele tem muito desafio. Às vezes o pessoal acha que é só flores, né? Que às vezes não trabalha com agro, mas o principal que a gente sempre fala, que é algo muito repetido, é a mão de obra, né? A mão de obra é algo que sempre aparece no AgriHub como um desafio e como uma necessidade e algo para ser mudado, mas o nosso estado é um estado que, querendo ou não, tem poucas pessoas e tem muita coisa que ainda precisa ser mudada. Tem startups que a gente consegue encontrar, mas ali para a parte de falta de pessoas dentro do campo é um desafio muito grande para o estado. E entre outras dificuldades, agora o acesso à internet, o acesso às tecnologias mudou, então novas soluções estão sendo implementadas no campo, isso é muito positivo, mas ainda tem muita coisa para mudar. E uma coisa que eu acho interessante, que é um estudo do AgriHub, que ele estuda qual que é o perfil de inovação desse produtor rural. Às vezes vem empresas de fora do nosso estado e eles acham que o produtor rural aqui do nosso estado não é inovador, né? Eles acham que os produtores aqui não utilizam software de gestão, não utilizam esses programas, não cuidam de algumas partes assim da propriedade rural. Eles chegam achando que, meu Deus, eu vou levar a solução para ele, ele vai adorar, ele vai achar que tô arrasando aqui com tudo, né? Mas o produtor do estado de Mato Grosso é muito inovador. Quando a gente fala de inovação, eles estão aptos ali a entenderem, a buscar, a realizar mudanças. Então é um estudo que é bacana, porque ajuda a direcionar ali como a gente pode aproveitar desses produtores que são produtores que têm essa parte de inovação desenvolvida para fazer alguns testes ali dentro dessa propriedade. Esses testes serem algo positivo para o produtor, para a empresa, e o produtor utilizar e já repassar para os vizinhos, e isso ser algo significativo ali para esse produtor rural. E esse contato com o AgriHub me fez entender muito da parte da minha solução da jornada de sucessão rural. Porque quando a gente vai entender os desafios desse produtor, a gente de fato vai até esse produtor, entende as necessidades antes mesmo de direcionar. Entende qual de fato é o problema para direcionar uma melhor solução, para direcionar melhor uma empresa. Então, quando eu me vi ali nessa temática, eu pensei, poxa, mas como eu vou direcionar se eu não sei nem por onde começar? Eu preciso escutar o meu público, eu preciso escutar o que precisa ser transformado. E esse foi um dos diferenciais, assim, que eu sinto que
aproveitar disso, onde eu já trabalho, já enxergo essa necessidade para entender como eu poderia transformar a necessidade que eu vi ali como uma oportunidade de mudança. Então, acho que esses foram os diferenciais, assim, para estar entre os 10 destaques do CNA Jovem, 10 destaques nacional, assim. Então, foi algo muito positivo. Você trouxe um ponto legal aí também nessa tua análise, né, que encerrou essa tua fala, que foi justamente se permitir ouvir, né? Eu acho que isso serve como regra para tudo, né? Alguns episódios atrás, com o Caco Barcelos, que você viu aqui, inclusive esteve na FAMAT no fim do ano passado, a gente falou muito sobre isso, né, no episódio, sobre ouvir, né, a escutativa de fato. E aqui você traz também esse exemplo, né? Ou seja, eu preciso ouvir esse público, entre aspas, eu vou usar a palavra público, para quem eu quero direcionar uma informação, para entender se de fato aquela informação vai fazer sentido para ele, aquela auxílio, aquela ferramenta, enfim, aquela solução que seja, mas eu preciso primeiro ouvir se é aquilo mesmo que ele está precisando, por aí. Isso, de fato escutar, porque às vezes uma pessoa chega aqui, tanto no AgriHub, ou enfim, uma pessoa tem uma ideia muito genial, mas genial para quem? O produtor rural, ele realmente precisa? Você realmente escutou? Parou para escutar? Porque às vezes ele tá tão corrido com o dia, o que você acha disso? Eu acho bom. Mas se você escutar de fato, perguntar a fundo, não necessariamente aquilo vai ser bom para aquele produtor, não necessariamente aquilo vai ser positivo. Então, escutar de fato. Foi isso que eu fiz em muita parte desses meus projetos, escutar de fato, para entender. Porque não tem como eu entrar em um projeto onde eu não tenho uma experiência, que tem anos da pessoa trabalhando, e não escutar de fato qual que é a real necessidade dele, o que ele quer de mudança. Levar isso para ele de novo, olha, eu fiz isso, faz sentido? E escutar novamente a opinião. Então foi um trabalho de formiguinha. Fiz, olha, deu esse resultado, faz sentido, não faz? Vamos aqui também nesse. Escutar de fato para entender e para atender. Legal. Então, e escutar traz muito aprendizado também, né? Eu acho que os jovens de hoje em dia, não generalizando, tem muitos jovens que escutam, mas a gente tem tanta informação chegando, assim, que às vezes a gente fica tão ativo, fica tão ansioso e não para um pouco para escutar o que o outro tem a dizer, que é muito importante. Exatamente, concordo com você. E aí não só os jovens, como você disse, né? Não vamos generalizar, mas acho que todo mundo, todas as idades aí a gente tem pessoas dessa maneira, né? A gente no dia a dia acaba não ouvindo como a gente deveria, né? Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. A gente falou de escuta aqui, mas tem um outro ponto que eu acho muito legal que você tem no teu histórico, que é a vivência, né? A experiência em diferentes locais que acaba sempre gerando essa experiência, algo positivo para o futuro. E aqui eu estou me referindo ao período que você morou fora, você ficou um tempo trabalhando nada mais nada menos do que na Disney, né? Me fala um pouquinho dessa experiência, do que foi para você trabalhar lá, vivenciar cada ponto do parque, né? E do mundo mágico da Disney, e de que maneira isso você sintetiza que trouxe elementos que vão contribuir para a tua carreira? Nossa, falar da Disney é muito fácil, né? É muito bom. Bom, o que uma engenheira agrônoma foi fazer trabalhando na Disney? Eu participei de um programa que eles têm, que é o College Program. É um programa para universitários, então eu estava no fim da minha graduação em agronomia, e aí eu me deparei com essa oportunidade. Eu falei, por que não? O pessoal até perguntou, meu Deus, mas o que isso tem a ver com agronomia? Na minha cabeça tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente trabalha muito com relacionamento. É claro que tem produção dentro ali da propriedade, mas o relacionamento é a base de tudo. Então, para minha realidade, aquilo só agregou. Eu trabalhei em um parque chamado Animal Kingdom, porque na minha entrevista de emprego, nesse programa, é claro, deixa eu dar continuidade, esse programa é para jovens que estão em graduação, ou no final da graduação, onde eles passam de 3 a 4 meses nos Estados Unidos trabalhando na Disney, morando dentro do complexo da Disney, geralmente ali entre novembro até fevereiro, que é quando os parques ficam muito lotados, e aí vão jovens do mundo inteiro. Então eu tinha contato com o Brasil, com a Alemanha, com França, então a gente morava num complexo onde só esses jovens ficavam ali em conjunto. E tinha toda essa experiência conjunta. Eu trabalhei em um parque chamado Animal Kingdom, que é um dos parques da Disney, e eu lembro que na minha entrevista de emprego, que são duas, todas são em inglês, mas uma é feita com uma empresa brasileira e a outra direto com o pessoal da Disney. Ele me perguntou qual era o meu curso, daí eu falei, eu trabalho com agronomia. Ele falou,
agronomia? Aí eu falei, sim, agronomia, com essa parte de fazenda, tal, animais. Ele falou assim, nossa, então você vai amar o Animal Kingdom. Aí ele já me colocou para trabalhar no Animal Kingdom, que é um parque mais voltado para essa parte animal, é o reino animal, então eles trazem muito isso. E eu trabalhei em um restaurante, e lá a gente não cozinhava, claro, porque essa parte é um outro programa da Disney, mas a gente fazia atendimento ao público. Então, ajudava o pessoal a fazer pedido no celular, auxiliava fazendo medical moments. E a Disney, ela tem algo muito interessante, que são algumas chaves que eles consideram chaves essenciais para trabalhar na Disney. Então eu fiz todo aquele livro que eles falam, chaves da Disney e tal, aqueles livros que eles explicam toda essa parte, a gente recebeu esse treinamento e esse curso, e essa parte de encantar, o mundo Disney de encantar foi algo essencial para minha carreira, porque trabalhar com pessoas e trabalhar com pessoas de diferentes culturas, eu aprendi muito. Porque o brasileiro, ele é um povo mais caloroso, e quando a gente vai trabalhar com os norte-americanos, quando a gente vai trabalhar com os europeus, é bem diferente, assim, é uma galera que é mais seca, assim, é mais direta, e o brasileiro é bem mais caloroso. Então eu aprendi muito sobre cortesia, como ser uma pessoa que ali que tá de fato olhando para essa pessoa, tá de fato garantindo que essa pessoa ela tá tendo momentos bons. Como eu posso fazer a diferença na vida daquela pessoa? Então hoje eu levo isso pro meu profissional. Se eu tô ajudando aqui o Patrone, se eu tô trabalhando com o Patrone, que diferença que eu posso fazer ali se eu vejo que ele tá numa situação que eu posso auxiliar, que eu também posso estar ali presente para fazer, auxiliar e, enfim, fazer a diferença. Então isso foi algo que eu aprendi, algo que eu levo pra minha vida como profissional. Ali eles também têm a parte de segurança. Como que eu posso garantir a segurança dessas pessoas? Então, e tem cortesia, segurança, a parte de encantamento, e enfim. A gente costuma falar lá que você está no backstage, quando você está fora ali da Disney, que já é mágico, tá? Quando a gente está trabalhando ali por fora. E on stage, que é quando a gente está ali no palco, quando a gente está performando, quando a gente está ali em contato. Então, a Disney é algo que me agregou muito como profissional nesse sentido, de saber como trabalhar com pessoas, de saber como trabalhar bem com pessoas para encantar, de fazer a diferença na vida das pessoas, de respeitar a diversidade dessas pessoas onde a gente esteja. E hoje, trabalhando no AgriHub, eu utilizo muito isso, porque... e como profissional também, a gente... Hoje, o Mato Grosso recebe muitas pessoas de fora do país. Muitas pessoas vêm conhecer sobre o nosso estado, vêm conhecer sobre a economia, e eu utilizo muito disso para explicar para toda a parte que eu aprendi lá, não só de inglês. Inglês é um a mais, é um bônus, né? Essa parte de entender as diferenças e como que eu posso agregar para que essa comunicação seja feita de forma ampla. E aprendi muito, eu sofri, trabalhei muito, sofri, mas a gente aprende com as diferenças e traz isso para esse profissional. Foram 4 meses de desafios. A gente aprende com as diferenças. Muito, muito boa essa tua frase. E, obviamente, né, além do desafio, além da experiência, deu para curtir um pouco os parques, né? Nossa, com certeza. E eu trabalhei em todos, assim. Eu falei que eu trabalhei no Animal Kingdom, mas lá a gente podia pegar extras, né? Então eu acabei trabalhando em todos os parques e também nos resorts. Eu aproveitei a beça. Trabalhei em conhecidos, gente de lugar inteiro. Fiz vários amigos. E olha que importante, mais uma vez, utilizando da minha trajetória para conhecer pessoas de outros lugares. E acho que o principal que a gente leva são as pessoas que a gente conhece e como a gente retorna. Eu retornei depois lá, quando eu não estava mais trabalhando. 1 ano depois eu vi as mesmas pessoas lembraram de mim, fiz diferença e com certeza foi muito mágico estar ali também como guest, né? Como uma pessoa que está ali visitando e fazer diferença na vida das pessoas que estão trabalhando. Isso é muito importante. Legal. E tem não é um ditado, mas algo que dizem que é uma sabedoria popular, né? Qualquer lugar que você passa, que você trabalha, tem que deixar a tua imagem, né? O teu jeito, tem que deixar aquela saudade quando você sai deixando os lugares de portas abertas, né? Esse é um exemplo. E quando você fala dessa experiência Disney, das chaves da Disney, da preocupação que tem com a experiência do cliente, com o encantamento, né, do cliente, isso serve para o nosso dia a dia em qualquer área que a gente atue, né? Eu já vi várias e várias palestras em empresas do agro de pessoas que passaram pela Disney ou que trabalharam lá também, ou que usam as chaves, né, os segredos Isso. ou os mantras da Disney ali para, de fato, levar para aquela empresa ali um pouco dessa visão, da importância de se colocar no lugar do outro, pensar no outro, né, pensar no cliente, como a gente está falando em empresa aqui. Isso. Então é bem por aí, era essa mensagem que eu queria que você trouxesse, assim como você trouxe mesmo, muito bacana. Agora, Sara, me diz uma coisa, como que você enxerga a Sara do futuro? Vamos lá, você
tem 28 anos, como você se vê daqui uns 10, daqui uns 15 anos aí? A Sara nos 40 e poucos anos aí, vai estar no campo, como que você projeta a sua vida? É difícil a gente olhar para o futuro, mas o que você pensa, qual o caminho vai seguir? É difícil, mas eu tive muita base ali de preparação sobre o que é o teu propósito quando a gente faz o CNA. Então a gente começa a pensar nisso. Qual que é o teu propósito? O que você quer fazer? Como que você se enxerga, né? E hoje estou traçando para que daqui 10 anos eu retorne ao campo. Eu tenho muito essa vontade, já quero estar com uma família, mas retornar e fazer diferença ali, ter uma nova produção, trabalhar diretamente com o campo, fazer diferença onde eu esteja. E eu creio que muita coisa ainda vai se abrir nesse sentido, até porque hoje o CNA, acho que eu posso falar sobre isso, eles vão selecionar todos esses jovens também, além de participar de um novo programa que é o Porta-Vozes do Agro, eles vão direcionar jovens para estarem em posições de liderança dentro da sua comunidade. Então, jovens que participaram, eles também vão ter esse aval, esse treinamento, essa liderança, para estarem presentes na comunidade fazendo diferença. Então, o meu principal propósito ali é realmente fazer a diferença na vida das pessoas, no sentido de auxiliar a melhorar processos, estarem mais conectadas com aquilo que elas realmente gostariam de ser. Então, eu vou muito nesse sentido. Aprender muito hoje no que eu faço como profissional, retornar ao campo, utilizar disso, ter novos métodos de melhorar a produção dentro da propriedade e continuar ali como uma sucessora. Eu tenho muito essa vontade e acredito que vai ser mais ou menos isso daí, viu? Mas assim, o mundo, né, ele vai colocando a gente em vários lugares muito relevantes e importantes. Então, vamos deixar aí aberto para o que vem, né? Pro futuro. Muito bem. A gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui, sempre na reta final do bate-papo, mas eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Antes, Tá bom. eu queria que você me trouxesse aí 3 elementos desse nosso bate-papo que você acha que são importantes para que as pessoas que estão ouvindo guardem aí. 3 tópicos aí do que a gente conversou aqui sobre tua ótica. Pode ser pensando não só nos produtores e produtoras de mais idade, mas também especialmente nos jovens aí que são contemporâneos a você. Primeiro, escutem. Eu acho que escutativa foi um dos pontos principais aqui da minha jornada, onde é algo que eu trabalho desde o início, de escutar para entender de fato, e muitas vezes você não tem o que responder, você tem só que escutar mesmo e absorver aquilo que você escutar e anotar. O segundo ponto são pessoas. Pessoas, relacionamento é muito importante. Isso é algo primordial para você jovem, para você nova liderança. Porque conhecer pessoas, trabalhar esse networking, além de você ter uma grande capilaridade para projetos, para você estar ali em conjunto com essas pessoas colaborando, você também aprende muito com pessoas, com cultura, e agrega muito ao teu profissional nesse sentido. Então, escutativa, pessoas, e acredito que para finalizar, traçar um futuro ali para você, pensar no teu futuro, porque muitas vezes a gente está vivendo no automático, tá tudo muito rápido, essa vivência no automático às vezes não faz com que você pare um pouco para entender, poxa, o que eu vou ser daqui 10 anos, o que eu pretendo daqui, nem 10 anos, daqui um ano, como que eu quero estar? O que eu quero fazer? Que diferença eu quero ter feito? Eu quero ter mudado isso? Eu quero ter criado um novo hábito? Eu acho que esse é o principal. A gente acaba... Para começar o ano, né? O ano começando, a gente acaba tendo coloca novos objetivos. Então já aproveita novas metas. Então já aproveitar nesse sentido. Coloque novas metas. Pense no seu futuro. Pense qual que é o seu propósito. Seu propósito é auxiliar pessoas. Seu propósito é você se transformar, outras pessoas se transformarem. Seu propósito, qual que é o teu propósito? O que você vai fazer para mudar essa realidade? Então, esse é o ponto. Pense na tua carreira, pense no que você quer fazer, pense no que você quer mudar e como que você vai chegar lá. Porque eu tenho traçadinho aqui na minha cabeça como que eu vou chegar lá, o que eu quero fazer, né? Muitas coisas acontecem no caminho, mas se você tem um propósito ali, você acaba seguindo e fazendo diferença na vida das pessoas, que eu ainda quero fazer muito mais, viu? Muito bacana. E é isso aí, a gente vive numa correria que muitas vezes não dá mesmo tempo, né? Daí vai dar tempo de pensar no futuro só no fim do ano, na hora que vai botar as metas, como você disse, e acaba passando o ano que vem é a mesma história. Então, tem que ter o alvo, ter o planejamento, a linha traçada, as coisas vão acontecer no meio do caminho, mas você tem que saber o norte que você quer chegar. Muito legal, gostei dos 3 pontos aí. Agora vamos para as perguntinhas tradicionais aqui. A primeira é muito simples, Sara. Me diz uma curiosidade sobre a Sara, algo curioso sobre você. Eu já estudei num colégio interno só para meninas em General Carneiro. E neste colégio interno só para meninas, que faz parte de um programa chamado Operação Mato Grosso, que é um programa italiano, a gente tinha várias atividades. E uma delas era produzir peças de cerâmica.
Então, eu, Sara, já fiz vários vasos de cerâmica. Sabe daquele filme? Do assim? Ghost ali? É, sim. Rodando daquele jeitinho? Não, o nosso tinha daquele, mas era mais profissional. Mas o nosso a gente ia fazendo aquelas minhoquinhas, assim, uma em cima da outra. Então, eu tenho várias peças na casa da minha mãe que eu fiz, assim, de vaso de cerâmica. Então, essa é uma grande curiosidade, viu? Fui artesã. Que bacana. E aprendi muito. E, poxa, General Carneiro, pertinho de Barra do Garças, estudei lá quando eu tinha uns 13 anos. Nossa, aí foi uma baita de uma experiência. Aprendi a cozinhar, fazer de tudo, morar. Eu fui filha única durante muitos anos. Eu tenho uma irmã que tem 3 anos agora, mas ela tem 3 aninhos, eu nem convivi muito, né? Mas aprendi a lidar com diferenças, a conversar. Lá não tinha celular, eu conversava com meus pais com horário marcado, assim. Tipo, daqui um mês vai ser o dia de ligação, assim que eu conversava com meus pais. Então, foi algo bacana, uma experiência muito positiva. Assim. Que legal, bacana. Um hobby teu, algo que você gosta de fazer? Eu gosto muito de ler. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro ler um livro que vai me agregar no profissional, tipo, comunicação não violenta, um livro que vai agregar na parte profissional e um livro que eu gosto. E aí eu geralmente gosto de livros assim, de suspense, que tem um plot twist, sabe? Que tem alguma coisa acontecendo, assim, que vai te surpreender. A Agatha Christie, assim, essa escritora. E é algo que eu coloco como meta sempre, assim, pra eu sempre ler algo que é positivo, que vai me agregar no profissional e algo que eu gosto. Ao mesmo tempo ali. Ao mesmo tempo. É uma maneira de treinar também o cérebro, né? Muito bacana. Exatamente. Muito legal. E agora, Sara, para a última pergunta, essa é a mais simples de todas, né? As pessoas quiserem conversar com você nas redes sociais, como é que é o teu endereço aí, LinkedIn, Instagram? Passa pra galera aí. Olha que ótimo, olha. Pro pessoal que quiser conversar comigo, acho que o mais fácil vai ser me encontrar no LinkedIn, tá? Como Sara Gonçalves. Geralmente o primeiro que aparece ali, mas caso vocês não encontrem, vocês podem me procurar no Instagram, que eu também respondo por lá. Meu Instagram é @sa.go, então SAAH.go. Vocês podem me procurar por lá, porque eu sempre tô ali respondendo esses jovens. Muitos jovens conversam comigo, viu? Entram em contato para saber o que fazer, como que se inscrever em alguns programas, como que procurar a mentoria, e eu auxilio muitos jovens. Então, se precisarem, podem contar comigo. E vocês, jovens sucessores ou produtores rurais, quiserem participar da Jornada do Sucessão Rural, é muito positivo. E também podem falar comigo a respeito disso, que será um prazer trabalhar ali em conjunto com vocês para trazer essa diferença para sua região. Maravilha. Sara, eu quero te agradecer, mas antes de te agradecer novamente, eu queria te parabenizar. É muito bacana ver, né, de 2021 que você veio para cá, pós-pandemia. Pós-pandemia. Né, acho que coincidiu com o momento que a gente estava instalando aqui o estúdio do Canal Rural aqui na Famato, e foi muito bacana ver, tem sido muito bacana ver teu crescimento, né? O período que você ficou fora, que você mencionou que morou na Disney, a gente já estava, isso aqui é trovão que está acontecendo aqui na região, aqui tá uma chuva aqui em Cuiabá, chuva abençoada sempre nesse período da tarde. Amém, né? Amém. E aí foi muito bacana a gente ver a tua ida para lá e depois a tua volta com aquele brilho no olhar. Me recordo de uma viagem que a gente estava junto no carro e você contando as histórias, estava eu, Pedro, Silvestre, você contou várias histórias pra gente lá da vivência lá na Disney, e ver o teu crescimento profissional e o teu amadurecimento, né? A gente, quando passa pela universidade, a gente se forma, a gente vai buscar experiências e vai adquirindo, né? E você é um exemplo muito bacana, como eu mencionei anteriormente aqui, de alguém que tem buscado adquirir conhecimento na fonte e também nas pessoas, né? Ou seja, a escutativa, a observação constante, né? E enxergar o ambiente, de que maneira aquela experiência, aquele momento pode auxiliar lá na frente, na tua construção de carreira e também a permitir que você possa auxiliar outras pessoas. Então, foi muito bacana esse bate-papo. Queria já há algum tempo que a gente trocasse essa ideia aqui e foi muito legal. Espero que você tenha gostado, assim como eu tenho certeza que as pessoas que nos ouviram aqui também conheceram um pouco mais da Sara Gonçalves e também ficaram com um gostinho de quero mais para conhecer, para entender até onde essa jornada da sucessão e os outros projetos que você vier a tocar vão levar. Gostei muito, olha, se precisar, pode sempre contar comigo. Estarei aqui compartilhando essas experiências e auxiliando aí jovens, produtores que queiram fazer ali em conjunto algo para mudar a realidade, transformar. Acho que esse é o ponto principal, transformar com pessoas. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.